Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco. Recebam nosso abraço fraterno. Pedimos a gentileza de desligar os celulares para que a gente possa aproveitar o máximo possível o nosso estudo e que a gente possa receber, não é, essas bênçãos que Deus derrama sobre nós aqui nesse momento. O nosso tema é o lar, terra, escola e redenção do ser. Então eu convido vocês a gente fazer uma viagem juntos. Vamos falar sobre o nosso planeta Terra, que é, afinal de contas, a nossa casa, a casa de todos nós que aqui habitamos nesse planeta. Então, antes que esse nosso planetinha passasse a existir, foi determinado por Deus que Jesus, que é o governador do nosso planeta, ele viesse a criar esse mundo. Existe no espaço uma coisa chamada nebulosa, que é formada de poeira, de gases, e quando ali nesse local chamado nebulosa, é como se fosse um berçário. Na maternidade não tem um berçário. Da mesma forma, no universo existe um berçário que é chamado de nebulosa. Ali a matéria se junta e depois ela vai formando os mundos. Então Jesus ficou responsável por justamente, junto com a sua equipe de construtores, porque Jesus, a gente sabe, é um espírito puro, é um espírito crístico, que ele trabalha numa perfeita comunhão com a vontade divina. Então, o que Deus pensa e determina, digamos assim, Jesus está ali sintonizado com esse pensamento, com essa vontade divina e vai executar o que Deus, nosso Pai, determina. Então, Jesus ficou responsável por criar esse nosso mundo, o nosso planetinha Terra. E aqui ele também ficaria responsável pelos seres que aqui viriam habitar. Nós, como a gente vê na Bíblia, né, as suas ovelhas, né, fazemos parte de um mesmo rebanho. Então Jesus, com a sua equipe de construtores, de também espíritos superiores, passou então a criar aqui o nosso planeta. E a gente vai ver lá na Bíblia que justamente fala desse momento inicial da Terra. Está no capítulo 1 da Gênesis, na Bíblia, que nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o nosso planeta ele não já foi criado assim, todo bonito como a gente vê hoje. No princípio, era como se fosse um grande laboratório, onde tudo estava sendo experimentado. Eram temperaturas altíssimas. É como se fosse, vamos fazer uma analogia, um ventre de uma mulher, quando ela é adolescente, quando ela é jovem, não está ali os hormônios, né? Tudo ali trabalhando, preparando para que um dia, aquela moça, ela possa gestar uma vida. Da mesma forma, o nosso planeta ali é como se fosse uma jovem, uma adolescente, que estava se preparando para um dia ela receber a vida dentro do seu ventre. E ali havia justamente isso. Quando ele diz aqui, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Porque Jesus estava aqui elaborando com seus construtores para que o mundo viesse a ser habitável, mas Deus é quem estava na supervisão de tudo. Por isso que o Espírito dele, digamos assim, parava sobre as águas, porque ele estava ali, supervisionando o que estava sendo construído, que era esse nosso mundo. E nós vamos ver aqui, no livro A Caminho da Luz, depois quem puder dar uma lidinha, leia, que é muito bom. Nos fala justamente disso. Operou a escultura geológica do nosso planeta, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Então aqui ele fala justamente que Jesus estava numa escultura, como às vezes no barro, a pessoa ali não vai esculpindo, né?
Aí, às vezes, faz a cabeça, faz um chapéu, faz um braço, faz uma perna e não forma aqueles bonecos bem bonitos que a gente vê aqui no nosso Nordeste. Da mesma forma, Jesus, com essa sua equipe, ele foi trabalhando, ele foi esculpindo tudo que hoje a gente vê aqui na Terra, junto com esse pessoal, para que o seu amor, através do que ele estava criando ali, pudesse se expressar e criar um ambiente em que a gente pudesse vir a existir. A gente, quando está esperando um bebê, a gente não faz um enxoval, né? A gente não prepara a casa, a gente limpa tudo, a gente lava aquelas roupinhas, a gente prepara onde a criança vai dormir, a gente compra a mamadeirazinha, não é assim? Então, da mesma forma, fazendo aqui uma comparação, né? Então, Jesus estava ali preparando o ambiente em que a gente viria morar, em que a gente ia crescer como indivíduos, como espíritos e iniciar a nossa jornada. Aí ele nos fala mais o seguinte: com seus exércitos de trabalhadores devotados, extraiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial dos terrenos poderia identificar por toda parte no universo galáxico. Organizou o cenário da vida. Então, aquele organizou a nossa casa. Bem, agora já está tudo prontinho, a Terra já tem condições de receber seus primeiros habitantes. E quem foram os seus primeiros habitantes? Fomos nós? Ainda não. Então, aqui a gente vai ver, nesse outro livro, Evolução em Dois Mundos, quando ele nos fala de quem foram esses primeiros habitantes aqui na Terra. Ele diz assim: a imensa fornalha atômica, né? Porque, como dissemos, aqui ainda estava em altas temperaturas, tudo se preparando para nos receber. Estava habilitada a receber as sementes da vida. E, sob o impulso dos gênios construtores que operavam na Terra, nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então, primeiro, a gente não vê aqui como a gente está aqui nesse corpinho maravilhoso da gente, não. Primeiro, foram essas sementes, foram lançadas aqui no ventre da Terra, que é chamado de princípio inteligente. Então, esse princípio inteligente, ele deu origem a uma coisa chamada protoplasma, que era uma célula que não tinha forma alguma. E ali, a partir dali, foram surgindo o reino vegetal, aliás, o reino mineral, depois o reino vegetal, que é o das plantas, o reino animal, que são dos animais, e, por fim, esse princípio inteligente, depois que ele passeou, depois que ele se desenvolveu no mineral, no vegetal, no animal, a gente adquiriu a condição de se individualizar e de ter um corpo, e esse corpo receber um espírito simples e ignorante, simples de conhecimento, aliás, simples nos sentimentos, nas emoções e ignorante dos conhecimentos. Então, todos nós aqui tivemos a mesma origem. Ninguém foi criado de uma forma melhor e nem pior. Todo mundo veio de uma mesma origem. Então, uma vez que a gente aqui aportou como indivíduos e começamos a nossa jornada, aí Deus tinha um plano para nós, que a gente vai ver aqui, também isso está lá na Bíblia, na Gênesis capítulo 1. Aí Deus pensou assim e disse a Jesus: façamos o homem à nossa imagem. A nossa imagem no sentido de que, algum dia, cada um de nós pudesse refletir a luz, o amor de Deus, né, se refletisse através de nós para as outras criaturas. E a sua semelhança. A semelhança no sentido que a gente tivesse as virtudes do amor. Não é? Do amor, da fraternidade, do acolhimento, de a gente saber perdoar, da gente não julgar os outros, que a gente se comportasse de uma maneira que estivesse de acordo com as leis de Deus. Aí ele diz assim: tenha ele domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, lhes dizendo, sede fecundos, ou seja, sede férteis. Então Deus criou primeiro todos esses reinos. Como a gente viu, o mineral, o vegetal, o animal. E quando a gente finalmente veio aqui a ser criado, o homem e a mulher, então ele disse, vocês cuidem dessa casa, desse planeta que eu criei para vocês. Vocês são, tipo assim, um gerente, como a gente vê nas lojas. Não tem um gerente que não cuida? Então ele disse, vocês são os gerentes, então vocês vão ter domínio sobre as aves, sobre os répteis, sobre os peixes do mar. Cuidem dessa casa, porque o planeta Terra, às vezes a gente acha que não, mas ele é a nossa casa, é a nossa habitação. Se a gente não cuida dele, nós haveremos de sofrer as consequências. Então, uma vez que a gente veio aqui, iniciou a nossa jornada, e que ele determinou para nós esse seu planejamento de sermos a sua imagem, no sentido de aprendermos a refletir a sua luz e a sua semelhança, no sentido de agirmos de acordo com as leis que ele criou para a nossa felicidade. Mas aí, a gente, ainda na infância espiritual, a gente decidiu agir diferente. Aí disse, não quero assim não. A gente ficou feito criança que queria tudo para a gente, né? E nada para o outro. Como se o outro fosse diferente da gente, não tivesse as mesmas necessidades, os mesmos direitos e nem os mesmos deveres. Então eu descobri que se eu sou mais forte, eu posso bater no meu coleguinha que é mais fraco. Se eu tenho mais dinheiro, eu posso tirar aquilo que é do outro. Não é? Então a gente foi agindo assim. A gente foi aprender o quê? Ao invés de a gente se unir, a gente começou a brigar. A gente começou a se separar. E criou-se a ideia de que eu não precisava do outro. Ou de que eu sou melhor do que o outro. Se eu tenho mais condições materiais, então eu sou melhor do que aquele que não tem. Se eu sei mais do que o outro, então eu sou melhor do que ele. Então a gente foi criando essas diferenças, esses muros, essa separatividade entre nós. Se eu sou da religião A e ele é da B, ele não serve para mim. Se eu torço pelo time A e ele torce pelo time B, não podemos ser amigos. Então a gente foi criando essas distâncias entre nós. Então hoje, quando a gente sofre as consequências dessa separatividade que nós criamos entre nós, aí a gente diz, meu Deus, por que tanta violência? Por que a miséria? Por que a fome? Por que pessoas nascem em situações tão difíceis? Por que essas coisas acontecem na minha vida? Aí a gente não entende que tudo isso foram fruto de nossas escolhas. Foram frutos dos nossos equívocos diante da lei. Não diante de Deus, porque Deus não se aborrece conosco, mas ele se entristece quando a gente ainda continua a ir de encontro às suas leis. Porque, efetivamente, quem vai sofrer essas consequências somos cada um de nós. Existe uma historinha que está no livro Alvorada Cristã, que se chama O Barro Desobediente. Biblicamente, né, nós somos, é dito que a gente veio da terra, né, que a gente veio do pó. É como se fôssemos um barro a ser modelado. E, de certa forma, o somos. E nessa historinha da Alvorada Cristã, o barro desobediente, havia um oleiro. O oleiro é aquele quem trabalha com o barro, faz tijolo, enfim. E ele ali encontrou aquele barro tão bonito. Eita, vou fazer um belo jarro. E ali eu vou botar as mais flores, mais bonitas, mais frondosas que eu achar. Aí, para a surpresa dele, o barro disse, de jeito nenhum. Eu não quero ser vaso de flor, de jeito nenhum. Eu? Não. Pode tirar essa ideia. Tá bom. Então, eu vou fazer um belo recipiente para botar perfumes, óleos cheirosos. Ele disse, e ficar em cima de uma prateleira, à mercê da vaidade humana? Não quero de jeito nenhum. Aí disse, tá bom.
Então, vou fazer um prato muito bonito, muito bem trabalhado, para quando as pessoas forem se alimentar, dizer, oh, que prato tão bonito, que prato tão lindo. E se eu aguentar os restos de comida desse povo que come feito uns desesperados, não quero. Então, tudo aquilo que o oleiro dizia que ia fazer, ele não aceitava. Até que chegou um momento que o oleiro se afastou, veio uma outra pessoa, pegou aquele barro, fez lá uma coisa que não deu certo, jogou no forno, não ficou bom e depois sacudiu para lá. Então, o que a gente pode entender dessa historinha? A gente, cada um de nós, aqui nasce com um propósito. Às vezes a gente acha que só quem tem missão são os espíritos mais elevados. Se assim fosse, a Terra estava cheia de espírito superior, mas não é, né? Está cheia da gente mesmo, que está aqui, estudantes matriculados na Escola Terra, para a gente aprender a sermos seres humanos e a refletirmos um dia a luz de Deus e também agirmos de acordo com as leis divinas. É isso que a gente veio aprender aqui. Então, aquela pessoa que não aceita nada, que não quer trabalhar, que não quer estudar, que não quer fazer o bem, que quer levar a vida de qualquer maneira, empurrando com a barriga, então um dia ela vai ficar feito esse barro aí, sem função. Porque nós precisamos entender que a nossa vida, e a doutrina espírita nos fala sobre isso, que a nossa vida aqui, nessa existência, é um momento, é um estágio. Nós estamos hoje aqui. Sabe-se lá Deus até quando? É um momento dentro da nossa vida espiritual. Mas não é o nosso fim. A gente não nasceu aqui e, espiritualmente falando, vamos ficar aqui para sempre. Aqui é como se fosse uma sala de aula. Porque a Terra é uma escola, como foi dito aqui no tema do nosso estudo de hoje. E a gente está matriculado aqui nessa salinha chamada Terra. Que aqui a gente veio para desenvolver a nossa inteligência, desenvolver nossas habilidades e também desenvolver as nossas virtudes, o nosso lado moral e espiritual. É para isso que nós estamos matriculados aqui. Ainda não é aquela escola no qual nos tornaremos santos. Ainda não é essa. Aqui a gente primeiro vai aprender a se disciplinar, a sermos seres humanos que realmente buscam agir no bem, que realmente se apropriam dessa herança divina que é ser filho de Deus. Então, esse é o nosso momento aqui. E nós vamos ver que já que se a gente não quer se tornar esse barro desobediente, a gente tem que começar a agir diferente. E Jesus já nos falava que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós próprios, e nisto está resumida toda a lei e todos os profetas. Então, aqui nessa frase de Jesus estavam resumidos o quê? O nosso relacionamento com Deus, a gente tem que aprender a se relacionar com Deus. Segundo, termos alto amor, porque se a gente não se ama, a gente não pode amar o nosso próximo e nem se relacionar com Deus. Então, Jesus, sabiamente, já nos falava dessa necessidade de vivenciarmos o amor nessas três esferas. Esse amor de relacionar-se com Deus, como seu filho e como sua criatura, de aprendermos a nos amar, no sentido de quê? Entender que somos falhos, mas que carregamos dentro de nós o DNA da luz, o DNA divino. E que se hoje a gente cai, se hoje a gente falha, mas a gente também pode se levantar. Porque quando queremos, somos capazes de grandes coisas, de grandes gestos, de amor, de afeto para com as outras pessoas. E amarmos ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque o outro é a pedra de toque. É onde a gente se relaciona um com o outro, é onde a gente aprende a ter paciência, onde a gente aprende a perdoar, onde a gente aprende a ter indulgência, onde a gente aprende a ter empatia, a ter um olhar, né, de caridade, de servir ao outro. Isso a gente só aprende convivendo uns com os outros. Porque antes se tinha a ideia
que devíamos nos isolar do mundo para que a gente ficasse mais próximo de Deus. Mas essa é uma ideia equivocada. Por quê? Porque isso é o comportamento de um egoísta. Isso não sou eu que digo, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós necessitamos vivermos uns com os outros, a fim de que um ajude ao outro a se aperfeiçoar. E ao fazermos isso, nós crescemos, nós evoluímos moralmente, nós evoluímos espiritualmente. E nós vemos isso na grande literatura espírita. Quando a gente lê os livros de André Luiz e tantos outros livros, a gente vê que aqueles espíritos que já têm uma condição melhor, que já estão num nível melhor de aprendizado e também moral, eles vêm para nos ajudar. Eles vêm nos socorrer. Eles vêm para nos instruir. Porque é através dessa comunhão uns com os outros que a gente cresce, que a gente evolui. Porque vocês acham mesmo que Jesus precisava vir para cá, passar tudo o que ele passou? Ele precisava disso. Se ele já era um espírito puro, crístico. Mas por que ele veio? Justamente em nome desse amor. Porque ele sabe o quanto nós éramos necessitados e carentes da sua presença aqui, dos seus ensinamentos, do que ele tinha para não só nos dizer, mas para exemplificar como ele o fez. E tanto é que até hoje a gente fala sobre ele. Até hoje ele é o nosso modelo e guia. Até hoje, todos os ensinamentos que ele nos trouxe é o único roteiro seguro que, se a gente seguir, a gente consegue ascender moralmente e espiritualmente. Emmanuel nos fala, no livro Vinha de Luz, tem uma mensagem chamada A Fuga. E ele nos diz assim: a permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo. Muita vez é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Então, o que é que a gente pode entender do que Emmanuel está nos falando assim? Então, a gente foi tão acostumado, ao longo das nossas existências, ao longo da nossa jornada espiritual, em determinados vícios, em determinados comportamentos, às vezes de vaidade, de orgulho, dizer eu não perdoo, eu não quero, não estou nem aí para o outro, eu sou melhor. A gente às vezes está tão mergulhado ainda nessas situações que, para que a gente consiga sair e finalmente a gente desperte a nossa consciência para um novo comportamento, é preciso que a gente viole o nosso próprio coração, a nossa vontade. Como assim? Por exemplo, às vezes, quando a gente ainda tem aquele orgulho de dizer eu não perdoo, aí nos acontece algo. Mas hoje a gente já tem um entendimento que deve agir diferente. Então, mesmo contra a minha vontade, eu vou fazer um esforço para perdoar aquele que me prejudicou. Eu gosto de uma fofoca, mas hoje eu sei que isso não faz bem nem a mim e nem a ninguém. Então, hoje eu vou fazer um esforço para não ficar falando mal da vida do outro. Então, é quando a gente vai de encontro a essa natureza que a gente se acostumou a viver daquela forma, mas hoje a gente já sabe. A gente já entende que é preciso que a gente não só desperte, mas que a gente haja diferente. Se a gente quer um mundo realmente melhor, se a gente quer um mundo de paz, de amor, de entendimento, de fraternidade, isso não começa com o vizinho. Isso começa dentro de cada um de nós. A responsabilidade da paz, do amor, do entendimento, da fraternidade, é uma responsabilidade de cada um de nós. Então, se a gente não assume esse papel de ser responsável pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento diante da vida, como querer que o outro faça diferente, se a gente mesmo não faz? Como querer ter paz se eu ainda estimulo tantos conflitos?
Se eu ainda sou o veículo que faz as fofocas, não é, que traz a contenda, os conflitos entre um e outro, se fico naquele leve trás. Como querer que impere a caridade? Se a pessoa passa na minha frente, pede um pão, eu posso dar e não dou. Se eu posso estender uma mão àquele que está ali caído, sofrendo, e eu só tenho para ele palavras que vão feri-lo, que vão ali julgá-lo. Ah, você é isso, você é aquilo, bem feito, devia ter acontecido pior, não é? Porque às vezes a gente se acha, né? Não é nem a última bolacha do pacote, a gente se acha o pacote todo, né? Então é preciso que a gente mude de perspectiva, que a gente entenda que o outro é tão necessitado quanto nós, mas ao mesmo tempo que cada um é responsável pela construção de um mundo melhor, mais feliz. E o próprio Jesus já nos exortava a essa situação, quando ele nos dizia, a cada um segundo suas obras. Porque muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, por que eu estou passando isso? Que situação. E a gente não busca entender por que aquilo está acontecendo em nossa vida. A gente acha mais fácil reclamar e culpar Deus, o mundo, as outras pessoas, ao invés de buscar ir na raiz do problema para ver de que maneira a gente pode melhorar e, se não pelo menos resolver, mas pelo menos superar aquela situação. E a gente vai ver também que a gente não veio aqui para a Terra, para essa escola. Toda escola tem o quê? Tem provas, né? Tem dificuldades. E a gente, às vezes, não entende que isso faça parte de nossa vida. Essas provações e algumas tribulações. E com isso, muitas vezes, o que é que a gente, ao invés de buscar aprender com essas situações que vêm para a nossa vida, a gente busca se revoltar. A gente busca ficar contra Deus, contra as pessoas, contra o mundo. E com isso a gente só piora a nossa situação. E em Coríntios 2, Paulo já nos falava: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, o que isso quer dizer? Que por mais que a gente passe por situações difíceis, por provações, ou então até pelo fruto das nossas escolhas em outras existências, nós não estamos sozinhos. Santo Agostinho já falava: Senhor, tu sempre estiveste comigo, mas eu nem sempre tive a capacidade de te perceber ao meu lado. E é isso que acontece conosco quando a gente começa a se revoltar diante das situações que vêm para a nossa vida. Diante dessas provas que a gente passa aqui na nossa escola terra. Então a gente não tem que se revoltar. A gente se resigna, não no sentido de ficarmos conformados, de braços cruzados, mas a gente não se revolta. Porque a resignação é uma vontade ativa que faz com que a gente busque os meios para superar aquela situação adversa. Aquela situação que vem, às vezes, para nos testar. Porque isso é que vai fazer com que também a gente cresça e evolua. E se hoje a gente colhe os espinhos que antes nós plantamos em algum momento, então vamos assumir essa responsabilidade e fazer com que esses espinhos que hoje vêm para a nossa vida, lá na frente, eles se transformem num belo jardim. Que a gente já não cometa os mesmos erros, os mesmos equívocos. Mas para isso é necessário que a gente entenda que nós vivemos em duas realidades ao mesmo tempo. A material e a espiritual. Que é isso que a doutrina espírita nos fala de uma forma muito clara. Nós somos espíritos imortais. E como Jesus já nos falava, há muitas moradas na casa do meu Pai. A terra é apenas uma dessas moradas. Que a gente veio para aprender as lições que a gente precisa aprender. E no momento que a gente já tiver aprendido tudo que a gente precisa aqui, nós iremos para um outro local melhor, mais evoluído, onde aprenderemos outras lições e assim por diante.
Então, se a gente entende que a gente está vivenciando uma parte da nossa evolução, então a gente começa a semear não apenas para a matéria, mas também para o espírito. A gente começa a tomar as nossas decisões entendendo que aquilo que eu semear é o que eu vou colher. Entendendo que eu sou responsável pela minha própria evolução. Que o Senhor me deu os meios de evoluir. Que Jesus trouxe para nós um roteiro de luz e um roteiro que não falha se a gente seguir. Mas cabe a mim fazer a caminhada. Jesus não o fará por nós nem ninguém. Nós é que temos que fazer passo a passo a nossa jornada e fazer com que a gente efetivamente consiga evoluir. E em Coríntios também encontramos uma frase muito bonita que nos diz assim, Coríntios 2, capítulo 10, versículo 3. Passam seus dias na terra, mas são cidadãos do céu. Paulo nos falava isso. Que nós passamos os nossos dias aqui na terra, mas nós somos cidadãos do céu. A nossa origem, ela é espiritual. Isso não quer dizer que a gente não cuide de nosso corpo, que a gente não cuide da matéria que hoje nós habitamos. Muito pelo contrário. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque, afinal de contas, é um instrumento de expressão da nossa alma. Mas entendendo que ele é perecível, que um dia ele vai acabar. E o que vai continuar vivendo é o nosso espírito. E as coisas que a gente tiver feito de bom, as pessoas que a gente tiver ajudado, as habilidades que a gente tiver adquirido, assim também, como que tivermos feito de errado. Essa vai ser a bagagem que a gente vai levar. Não tenhamos ilusão quanto a isso. A gente pode escolher o melhor caixão, a gente pode escolher o enterro mais bonito, mais cheio de flores, enfim. Mas nada disso irá nos acompanhar. Nem mesmo esse nosso corpinho maravilhoso de hoje. Ele vai ficar aqui. Porque ele já serviu ao objetivo que era necessário. Quero de estarmos aqui nesse aprendizado. Mas chega-se o momento em que ele já não se presta mais, em que o espírito tem que ir, voltar à sua pátria espiritual, aprender o que tiver que aprender lá do outro lado e retornar. Para continuar no seu aprendizado. Continuar nessas diversas salas de aula que existem no universo. E cada momento a gente vai estar matriculado em alguma dessas salas para aprender tudo aquilo que necessitamos aprender. Não é à toa que Jesus sempre nos falava, quando ele aqui esteve, da implantação do reino de Deus. E ele dizia, meu reino não é deste mundo. Sempre ele nos falava a respeito disso. Tocava muito nessa tecla. E as pessoas não entendiam muito, como muitos ainda hoje não entendem. Acham que o reino de Deus seria um local, não é, físico, onde teriam exércitos, né, onde teriam palácios. Mas ele sempre falava que não era isso. Que o verdadeiro reino de Deus teria que ser implantado no coração dos homens, ou seja, no coração de cada um de nós. Porque é justamente dentro do nosso coração, em nosso espírito, que isso ninguém vai poder roubar, ninguém vai poder tirar de nós. Aonde quer que estejamos, esse aprendizado, esse reino de Deus irá nos acompanhar. E aqui nesse livro, Pontos e Contos, há uma passagem que ele exemplifica bem. Ele tinha terminado uma das suas exposições e se aproximou dele um centurião, chamado Malebeu. E esse homem ficou todo entusiasmado quando ouviu Jesus falar. E veio perguntar para ele o seguinte: Senhor, indagou exultante, és em verdade o arauto, ou seja, aquele que anuncia o novo reino? Aí Jesus respondeu, sim.
Em que alicerce será estabelecida a nova ordem? Perguntou esse oficial. Em obrigações de trabalhos para todos. E ele pergunta, institui-se-á, porém, uma organização hierárquica, ou seja, vai ter aquele que manda, aquele que obedece? Aí Jesus responde, como não? Qual a função dos melhores? Ele perguntou a Jesus. Melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? Ajudarão aos maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres, para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mestre, tornou Malebeu, quem ditará semelhantes normas? O amor pelo sacrifício que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? A compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, como tudo isso é estranho, considerou ele. Desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Aí ele, sim. Dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, humildade, paciência, fraternidade, sinceridade e, sobretudo, do amor de que somos credores uns para com os outros. E a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça, até agora conhecidos no mundo. Então aqui ele tinha a ideia, né, de que esse reino de Deus seria de palácios, de exércitos, de normas, de hierarquia. E aqui Jesus diz tudo diferente, que não vai ter nada disso. Que aquele que mais servir, aquele que mais renunciar, aquele que mais amar, é que realmente será o maior de todos. E não aquele que é mais rico em posses, em bens. Então, nós viemos aqui para a escola terrestre justamente. Esse é a nossa programação. É o currículo que nós temos que cumprir. Aprender a renunciar, a amar, a servir, a sermos fraternos, a nos estendermos as mãos uns aos outros, a termos esse olhar de que nós precisamos tanto do outro quanto ele de nós, que nós não somos autossuficientes, que nós tivemos uma mesma origem divina e que cada um de nós também tem a mesma destinação, que é um dia sermos espíritos perfeitos e que iremos voltar, retornar aos braços do Pai. E para encerrar, vamos contar uma história que eu acho que de uma forma muito linda e muito simples representa o nosso papel aqui na Terra. Chico Xavier contava uma história dele com a sua cunhada Maria. Ela morava numa casa simples e ela, às vezes, conversando com Chico, ela disse que não entendia muito isso que ele falava, de sempre fazer o bem, de sempre ajudar as outras pessoas, que o bem que a gente faz retorna. Ela disse que tinha uma certa dificuldade. E ele disse, eu compreendo, minha irmã, mas exercite, para você vai ver, você vai entender o que eu estou lhe dizendo. Mas comece hoje. Aí ela disse, eu tenho 2 chuchus aqui sobrando, eu vou deixar eles aqui e vamos ver o que acontece. E ela está ali nos seus afazeres do dia a dia, de repente alguém bate a porta. A senhora, eu estou passando fome, uma necessidade, eu só não teria um restinho de comida, um pãozinho, qualquer coisa me serve para mim e para eu levar para meus filhos. Ela disse, eu tenho 2 chuchus aqui, leve, que aí pelo menos a senhora faz alguma coisa. Aí a moça saiu bem alegre e contente e levou lá o chuchu. Quando foi no outro dia, chegou uma vizinha e disse, eita, Maria, eu fui à feira, o chuchu estava num preço bom, eu comprei mais do que devia. Toma esses 4 para você. Aí ela já se ligou, né? Aí pegou aqueles 4 chuchus e disse, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer aqui um refogado com esse chuchu. E começou fazendo. Quando ela estava lá fazendo, alguém bate à porta. Aí disse, senhora, a senhora poderia me ajudar, que eu estou precisando de um pouquinho de comida, alguma coisa?
Aí ele disse, eu sei o que eu vou fazer. Um momentinho. Aí foi lá dentro, pegou o refogado, deu todo para aquela senhora levar. Ela levou. Quando foi, passou uns dias, chega uma outra pessoa, amiga dela, e diz assim, olha, fulana, eu trouxe esses chuchus aqui para você. Eu lembro que você gosta muito de fazer um refogado. Aí eram 8. Aí ela, 8 chuchus. Aí ficou besta, né? Aí ela disse assim, eu não vou fazer nada com esses aqui, não. Lembrou de uma família que morava lá próximo e que tinha muitas crianças e que o pessoal lá passava uma certa dificuldade. Ela botou tudo dentro de um saquinho e entregou àquela família para que eles fizessem alguma comidinha. Passou o tempo e ela não aconteceu mais nada. Aí Chico apareceu por lá. Aí Chico... Aí contou tudo que tinha acontecido. Ele disse, mas eu aprendi que a gente deve realmente fazer o bem sem esperar nada em troca. E aconteceu isso e não aconteceu mais nada. Ele disse, minha irmã, é assim mesmo, porque às vezes o bem vem em retorno quando a gente mais precisa. Não é na hora que a gente quer. Aí disse, Chico, entendi. Mas o que mais importa é realmente fazer o bem pelo bem. Passou alguns dias, aí veio um senhor que sempre passava por lá com um burrinho e ela fazia um bolinho, um café e tomava junto com ele. E nesse dia ele chegou bem carregado, assim, minha amiga, ele disse, porque o senhor não avisou que vinha, eu tinha feito um café, um bolo. Ele disse, porque hoje sou eu que queria trazer alguma coisa para a senhora. Eu disse, o quê? Veja só, esses 2 cestos de chuchus. Porque minha produção foi maravilhosa. E eu queria recompensar, porque toda vez que eu venho aqui, a senhora me trata tão bem, faz café, faz bolo, me ajuda. Aí disse, meu filho, que maravilha. Aí tomou o café, tudinho, ele deixou aqueles 2 cestos de chuchu. Quando ele saiu, ela botou a rir. Disse, muito obrigada, Senhor. Finalmente aprendi que o bem é a melhor escolha. E não vou ficar com isso aqui, vou ficar com alguns para mim, mas vou distribuir com todos aqui da minha comunidade. E quando o Chico esteve lá de novo, ela contou, disse, pronto, minha irmã, finalmente você entendeu. O que é que eu faço? Né? A gente tem que servir e se ajudar uns aos outros, porque o bem é assim. É uma energia maravilhosa, né? Que cresce. A cada vez que a gente estende uma mão, 2 vêm em nossa direção. Não é à toa naquela frase, naquela música de Francisco de Assis, o nosso hino aqui é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que a gente renasce, morrendo para esses antigos vícios, para esses antigos comportamentos, que a gente vai renascer. Não é para um comportamento diferente, um comportamento que realmente nos leve a esse despertamento da vida, a seguir de acordo com os ensinamentos do Cristo. Que não seja apenas palavra que a gente vê e ouve, mas que passe a ser a nossa vivência diária, nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, porque ninguém muda do dia para a noite. Isso é um processo, é uma jornada, mas a gente precisa começar. Então, que a gente continue nessa nossa jornada aqui na Terra, buscando aprender, buscando vivenciar os ensinamentos do Cristo. Nossa hora já passou, vamos encerrar com uma mensagem que se chama Educa, porque, afinal de contas, o que é que a gente faz na escola? A gente se educa, né? A gente se estuda e se educa. E a gente está aqui na Escolinha Terra para se educar. Aí começa assim. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso está em Paulo, Coríntios 1, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril, que é aquilo que esculpe as pedras preciosas. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus.
Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes, né, da nossa depuração. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Emmanuel. Muita paz para todos.